Em meio aos pitacos que toda mulher já ouviu quando o assunto é maternidade, desde o teste de gravidez, seja positivo ou negativo, surge um questionamento que geralmente não é posto em pauta. Como nasce uma mãe? Maternidade é transformação, é entrega, é espera, é renúncia, cansaço, é amor. Tudo junto e sem manual. Seja bem-vindo ao Pitaco de Mãe. Esse podcast nasceu dessa linda amiga virginiana. Ela me deu a mão na gestação e nós começamos a compartilhar dicas de profissionais, dicas e desabafos, né? Frustrações, lágrimas, muitas comemorações, né, Ari? Superação, alegria, amor. E a nossa amizade fluiu assim como um lugar de proteção, de aconchego, né? Quando a Arielle me escutava, eu me sentia acalentada, e espero que vice-versa. E dessa nossa relação surgiu uma ideia de dar voz à maternidade. Esse mundo invisível que fica ali nos bastidores. Hoje a mãe tão reinventada, né? Dani vai falar um pouquinho. Então nós abrimos os braços para essa nossa amizade, para acolher todas vocês. Sintam-se representadas nessas falas. Nós não temos experiência e pretensão nenhuma de sermos especialistas nisso. A ideia é trocar, é conversar, é acolher, compartilhar. Não tem certo nem errado. E esse é o objetivo do Pitaco de Mãe. Vem com a gente que hoje vai ser bom. Em ambiente seguro, né? Expressão que a Lucila usa muito, que eu adotei, em ambiente seguro. Esse é o nosso objetivo. Que não tem julgamento, segurança é isso, né? Você conseguir se expor sem ser julgada, sem ser apedrejada. Eu acho que é uma palavra assim que às vezes a gente se sente, né? Não é nem um julgamento, é quase um ataque, né? Ah, você fez isso com o filho ou não? Você é mãe assim ou assado? Exato. Aqui não, aqui pode vir, né? Nessa segurança, nesse conforto. Boa, Arielle. Dito isso, nós celebramos o mês das mães com esse projeto. E vamos hoje, né, na visão da Daniela Menegatti, convidar vocês para um pouco dessa experiência e o pitaco da Dani, né, que é designer de interiores, mãe de Elisa e dos gêmeos Felipe e Davi, para conversar um pouquinho com a gente e dar os seus pitacos. Dani, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Gurias, é um prazer imenso abrir o podcast, né? O primeiro episódio. Eu não canso de dizer que o meu tema preferido vai ser sempre a maternidade. Desde que eu tive as crianças, desde que eu tive a Elisa, na verdade, quem me trouxe o título de mãe foi ela, né? E depois os meninos vieram e ressignificaram ele um pouquinho. Mas aí eu vou contar isso ao longo do nosso bate-papo. E eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, pelo design, nunca trabalhei em nenhuma outra área, então eu me identifiquei, eu tive o privilégio de me identificar com o design desde que eu entrei para a área. Mas a partir do momento que eu me lancei nesse mundo da maternidade, eu fui tomada por ele também. Então hoje ser convidada para falar sobre isso é prazeroso demais, porque justamente tem essa questão que eu passei, acredito que vocês também tenham passado, do julgamento, dos medos, das inseguranças. Então é complexo, porque até hoje eu vou conversando com as minhas amigas, as que não têm filhos ou que recém tiveram, e elas me falam assim sobre algumas coisas. Ninguém nunca me falou sobre isso. E temas, às vezes, assim, que a gente tem receio de conversar. Básicos. Não é nada com uma psicóloga. Não. É humano. Não. Muitas vezes é alguma questão, assim, de relacionamento no dia a dia, porque tudo muda.
É o dia a dia nu e cru. E não adianta. Ari tem uma menina, a Rosela tem 2, eu tenho 3. Cara, eu tenho 3 filhos. Cada um deles me traz uma demanda diferente. São 3 personalidades diferentes. Mesmo os gêmeos que vieram da mesma barriga ao mesmo tempo, são situações diferentes, né? É mágico isso, né? Assim, nós também comentamos isso, né, Ari? Que cada realidade é tudo muito peculiar, muito autêntico, muito único. Então, não vai ter nada mesmo de certo e errado. Não tem. E cada vivência, gêmeos, ou seja, no mesmo momento da maternidade, os mesmos pais, com a mesma configuração, e eles são únicos. A vida é isso. Do peso, né? Da proporção que as coisas tomam nesse cenário. Isso. Verso. Isso. Dia a dia, assim, se fez a amamentação, a troca de fralda, dar o primeiro banho, é o peso de tudo, do julgamento, do retorno ao trabalho e é isso. Explosão de coisas, né, gente? Explosão de coisas. Boa. Hoje, Dani colocou bem, né? Nós estamos assim, ó. Mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3. É gradativa, a escala vai aumentando. E nossa primeira vez, né? Então, naturalmente, estamos também, assim, saindo da maternidade. Sabe quando você entra na sala de parto com luz, né? Para quem fez a cesárea, não sei, também é outro tema, né? Parto normal ou cesárea. Mas nós estamos aqui estreando, nervosas no seu momento, e queremos, assim, dele te escutar sobre essas etapas, essa graduação da maternidade. Como é ser mãe de uma, como é vir na segunda gestação, qual é a Dani lá do passado, né? Hoje a jornada já foi feita, então hoje tu consegue olhar para trás e dizer, bom, o que é a Daniela sem a Elisa? Ela te deu esse título, tu disse, né? Sim. Ela te deu essa missão. E hoje a Daniela Menegatti olhando a Daniela Menegatti sem a Elisa, sem o título de mãe. Aquele né? O que estava esperando? Já tinha se identificado com a profissão? A maternidade era algo latente em ti? Era algo que a família pedia? Que a sociedade, né? Olha, casou, já tá no momento. Era uma coisa assim. Troço, meu Deus, como parece uma obrigatoriedade, né? Sensacional. Tipo, eu vou contar uma coisa bem particular minha dentro disso. Eu namorei o Marcelo 7 anos, nós casamos, eu tinha 24, eu era super nova. Agora, se parar pra olhar no contexto de agora, né, tu casar com 24 anos agora, nossa, super jovem. E hoje eu tô com 36, só pra vocês entenderem. Então foram 13 anos de casamento até então. E logo que antes de eu casar, a minha família é super tradicional. Não pode dormir na mesma cama. Muito rigoroso. Assim, meu pai é bem tradicionalíssimo. Tanto que eu fui morar com o Marcelo 15 dias antes do casamento. Foi isso. Gente, sim. Vocês acham que isso não acontece mais? Espera aí, só um pouco. Não. Eu não estava preparada para esse comentário da Daniela. Eu tenho uma adolescente em casa? Não, Pera, deixa eu até me arrumar aqui para contar melhor isso aqui, ó. Eu vou usar isso para a minha Menegatizinha lá em casa. Então, Rosela, eu tô assim pensando com a Elisa. Não queria ter uma cama de casal no teu quarto. Não queria, mamãe não teve. Será que vai ser possível isso? Eu acho que não. Então, né? Tô trabalhando isso porque agora os tempos mudaram. Sim, então foi assim, 15 dias, aí levei montamos a casa, levei minhas roupas, tudo. E aí casamos. Mas assim, na festa de casamento. Não, agora vocês podem ter um filho. É um ótimo. Eu pensei, meu Deus! Comentário, né? Entendi. Amigos. Então, a gente mora numa região que tem uma questão cultural muito forte em torno disso, né? Muito apegada à família, no sentido tem que casar. Tá, casou. Agora tem que ter filho. Tá, mas o tem que, né? Já parte daí a questão da maternidade. Mas tudo bem, porque em todos os casos, isso pra mim era um desejo que eu tinha. Eu sempre tive
a pretensão de ter filhos, então ótimo, né? Não carregava essa pressão. Não naquele momento. Tanto que nós fomos ter a Elisa, deixa eu ver, nós casamos em 2012, a Elisa nasceu em 2019. Então eu queria estabelecer bem a minha questão profissional. Então me formei no ano que nós casamos. Eu fui seguindo um protocolo. Sim. Teve um planejamento. Só que aí a gente descobre desde a hora que, depende da mãe também. Eu sempre fui muito planejadora, no sentido de eu quero isso nesse momento, nessa sequência, nessa ordem. Controle, né? Controladora. Risca do vocabulário. Controle não existe nesse universo. Então agora tá tudo ok, vamos ter um bebê. Ótimo. Deus disse não, vocês não vão ter um bebê agora. Porque vocês vão ter um bebê quando eu quero que vocês tenham, não quando vocês querem ter. Ai, que legal isso, Dani. Porque meu coração. Eu trago mães mesmo, tá? A maternidade também é pra você que intenciona, que tem o coração de mãe. Às vezes é com a sobrinha, com o pet, é com a profissão. Você tem aquele sentimento aqui, mãe, né? Aquele colo gostoso. E você coloca isso como uma meta, né, Dani? Como um dia, algo no calendário, algo no contexto. E a vida sábia, ou por N motivos, às vezes te diz não. E tem aquela, mas nem por isso você não foi mãe. Mesmo? Exatamente. Né? Porque aquele sentimento ali de maternar já está ali. Ele já está. E aí começa... Positivo. Isso aí. E aí começam as primeiras frustrações da mãe. E os primeiros pitacos do negativo, né? Não é só positivo. E aí? Nunca. Vai comer o açúcar? E isso? E qual vai ser a pediatra? Não. Né? Os pitacos negativo também, né, Dani? Isso. Que devem machucar mais, né? Claro, porque assim, aí a vida de uma tentante, ela é, assim, ó, gurias, eu vou dizer pra vocês que foi... A parte mais desafiadora da minha vida até hoje foi ser uma mãe tentante por 3 anos e meio. O abalo psicológico, que, eu me arrepio até hoje só de lembrar, eu encho o olho de lágrima, porque foi um dos momentos mais duros da minha vida, assim, ou tu querer, ou tu tentar, ou tu correr atrás, e tu fazer o teste e dava negativo. Tu fazia o teste de novo, dava negativo. Nossa, gurias, assim, ó... a tentativa e eu não conseguir, ela é muito difícil. Então, existe um período ali que tu vai tentando naturalmente, aí depois começam as investigações médicas, vai fazendo os exames. Aí eu fui descobrir que eu tinha as 2 trompas 100% obstruídas. Então, era fisiologicamente impossível eu ter uma gestação natural sem eu passar por algum procedimento. Sabe que essa questão da saúde íntima, né, feminina, entre mulheres e homens, as mulheres se cuidam mais. Fato. Ótimo. Mas os estudos médicos para os órgãos da mulher são recentes. E para descobrir, por exemplo, vou botar aqui, isso é uma pauta para outra com certeza, né? As endometriose. Sim. N questões, porque a gente suporta a dor com mais... cautela. Né? Menos desespero. A dor é igual, às vezes é bem maior, mas a nossa dor parece que não é aceita. Então, a cólica é normal, ou, né? De repente tu já tinha sinais do teu corpo que tinha isso, mas até chegar no diagnóstico, a própria medicina evoluiu muito nos últimos anos, ok, mas a mulher tem esse local também. E tem um outro ponto que nesse processo todo, a gente sabe que para ocorrer a gestação, a gente precisa do homem e da mulher. É 50% cada um. A responsabilidade, ela não é maior da mulher. Ela não é, para conceber, ela não é maior da mulher. Os fatores dentro desses 50%. Isso. Só que o que me chamou muito a atenção na época que nós estávamos nesse processo é que todos os olhos voltaram para mim. Então eu tinha o problema.
Tu entende? Não era... Cogitado. Que isso? Nunca é cogitado fazer trocentos exames no homem. Quando não se consegue ter as tentativas nos métodos normais, a primeira a ser investigada é a mulher. Aí ela é virada do avesso. Que idade tu tinha, Dani? Ah, meu Deus, 2030. Não, pera. A Elisa nasceu com 30, uns 28 eu comecei. E nem tinha chegado. 27, 28. Nada! Que é a idade limite, né? Mas Não. agora, não mais hora, né? Não. Note-se, se é recente, não teve, tem o julgamento. Se você espera, é a mãezinha de novo. Então, Um passo antes ainda. um passo antes. O anticoncepcional, ao não conceber, é obrigação da mulher. O conceber é obrigação da mulher. Assim, esse é socialmente, estruturalmente, né? Então, Isso. olha, desde o primeiro ato sexual, cabe a você usar, né? O peso da culpa é Você todo tem que nosso. fazer a gestão desse sim ou não. Sim. Depois, você tem a obrigação de ser investigada, porque, a princípio, o problema seria com você, mulher, né? Aí, nasce o filho, concebe, gesta, recai sobre quem? Toda a educação e gestão. Então, mulheres, somos nós, assim, nesse olhar macro da sociedade. Isso pesa, isso nos deixa fragilizada, nossa saúde mental vai pelo ralo. Por isso que Você cai nessa cilada, né? De, não, vamos compartilhar, vamos chegar nesse local, desde o namoro. Olha, meu anti custa tanto, vamos dividir essa conta? Aí, já começa ali. Vamos conceber? Então vamos fazer exames nós dois? O aquário a ser limpo antes, sempre a mulher a ser vista, né? Né? Mentalmente, espiritualmente, o corpo, né? Um pai se aquário para fecundar, para conceber, Mas e o homem? mulher. Não, e vamos falar bem abertamente, né? Quando a gente precisa solicitar para que os nossos maridos, os nossos companheiros façam o exame, que é um exame simples, eles vão numa sala sozinhos, eles não... Vamos contar como é o nosso exame? Como é a nossa? Confortável como esse sofazinho, né? Né? Vamos fazer um comparativo ali de exames e privacidade, né? Intimidade Isso. não é nem perto. Constrangimento. Qual é a reação da mulher quando recebe lá a cartilha dos exames que tem que fazer? Qual é a reação do homem quando recebe essa cartilha de exames, essas requisições para fazer? Então a gente sabe, eu tenho relatos de infinitos. Meu marido fez os exames na época, tudo, não questionou em partes, questionou, tá? Porque os homens reclamam, vamos ser bem honestos, reclamou e teve que fazer de novo e reclamou de novo. Eu disse, tu vai fazer, não quero saber. Ah, vá, por favor. Mas é que também reclamar faz parte um pouquinho da Serra Gaúcha. Né? Da Serra Gaúcha. Ah. Reclamar tem uma coisinha daqui. E olha, e de cada 10 mulheres que tiveram o marido que teve que fazer, os 10 reclamaram. Mas que saco! Tudo bem. Então, tá, então passou. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Então a minha obstetra desobstruiu as duas trompas, uma 100%, a outra ficou 90%. Que inclusive quando eu engravidei dos gêmeos, eu até fui dizer pra ela que ela podia ter feito um pouco menos. Ela limpou, ela liberou os assuntos. Assim, ó, pode vir. Eu disse pra ela, você foi um sucesso. Olha, se teve uma cirurgia que tu fez com sucesso, foi essa. Na tua carreira, tu pode colocar lá na tua lista médica, porque essa aqui tu foi muito bem sucedida. Grandes feitos. Querida, sim. Aí, desobstruímos as trompas, aí veio... Só que nesse meio, me deu um alívio ao mesmo... Porque nisso já eram 3 anos de tentativa... 2 anos e meio de tentativa, mais ou menos. Aí me deu um alívio psicológico também. Nisso eu tive que começar a fazer terapia, porque eu realmente comecei a entrar em parafuso, assim. Por que eu não posso? Uhum. Por que Deus não me permite? Eu não sou boa o suficiente para ser mãe? Qual é o meu problema? Aí começam a vir uma série de culpas e tudo mais, né? Então, fiz o procedimento e aí a médica me disse assim, o ideal seria que tu engravidasse agora nos próximos 6 meses.
porque nada impede que elas se fechem de novo. A gente não sabe por que elas fecharam e nada impede que elas se fechem novamente. Uma bomba de pressão. Bah! Não sei se pode, depois tu corta essa parte, tá? Se for o caso. É o seguinte, 6 meses pra brincar no parquinho, mas você é obrigado a brincar. Porque uma coisa é você brincar livremente, né? Uma coisa é assim, tô com vontade de brincar, vamos brincar. Costas, né? Outra coisa, agora você tem que brincar, tô com sono. Não, gurias, assim, ó, e brincar com dia e hora marcada. Não é? Vocês já tentaram isso? Sério? Não. Bah. Não. Era um troço assim, eu olhava assim, isso não era minha jada. Tipo assim, Amor, a temperatura tá boa agora, eu acho que... eu vinha... Não, aí, sim. Parquinho que... E era assim, gurias, por Deus. Aí eu fazia eco de controle de ovulação. Então eu vinha, eu fazia eco, e aí o médico me dizia, tu pode ir pra casa. Aí o médico me... Gente, a gente tá falando de coisas simples, vejam bem, coisas humanas. A tua fala foi em vários locais para questões de religião, sim, para cultura, sim, também, para família. Mas vejam só, nós somos tudo isso. Somos algo maior, que é a questão da religião, estamos num contexto familiar, cultural. Mas a gente é um corpo humano, né? Assim, a gente tem uma individualidade, uma coisa que abraça todos esses componentes, né? Cultural, familiar, psicológico. Exatamente. Então, para alinhar tudo isso, misericórdia! Como abraça, né? Nossa. Não, aí tu chega... Como é que tu chega em casa e tu diz pro teu marido, é agora? Vem! Só vem, para o que tu tava fazendo. Gente, é surreal. E isso Eu queria escutar os homens, hein, sobre isso. É legal brincar no parquinho com hora marcada? é péssimo pra eles também. É péssimo. É que ele tem que estar com a... Não, e assim, ó, tu tem que ter... Porque, vamos ser sinceros, o sexo, ele começa no bom dia. Né? O sexo começa no bom dia, né? Então, tu tem todo um carinho, uma troca, tu vai criando, assim, o momento ele vai se criando, não é o transar pelo transar, gente, pelo amor de Deus, não é só o sexo, a conexão. Essa questão de... Isso, vida, né? de vida, exatamente. E, enfim, a conexão, ela mexe bastante, né? Então, isso é uma coisa que cabe também ao casal sentar e conversar, porque assim como não é fácil para nós, para os homens também não é. E a maioria dos homens se fecha um pouquinho mais nesse sentido. Nós temos mais facilidade de procurar uma psicóloga, de procurar uma ajuda, assim, para dar uma destravada. E os homens, eles têm um pouquinho mais de... um pouquinho mais inflado nesse sentido. Sabe, a Brené Brown, que é uma escritora que fala sobre vulnerabilidade, né? E ela traz que a maior vulnerabilidade dos homens, por pesquisas amplas que ela fez, é de não poder ser fraco. Então, para eles têm que estar fortes. O homem não chora, né? Então, para um homem procurar, bem colocado isso, né? Não é sobre você. Todos os homens têm esse estigma. Essa casca, né? Isso. E nós, mulheres, eu acho que tem que conduzir, até desmistificar esse local da psicóloga, da terapia, da saúde mental como um todo, que faz parte nessa concepção, na família, ou enfim, enquanto indivíduos, né? É fundamental. E aí a gente optou em dar uma parada, assim, porque realmente estava inviável para nós dois. Não estava bom para mim, não estava bom para ele. Nós não estávamos mais no momento que nós tínhamos sanidade para isso. Nós não tínhamos mesmo mais sanidade. Então a gente disse, bom, vamos dar um tempo, agora vamos dar um chega. Tava chegando o final do ano, vamos tirar umas férias, vai vir Natal, vamos deixar virar o ano novo, vamos pra praia. Depois a gente vê o que faz. Se daqui a pouco, assim, ó, pra não entrar nesse processo de novo de hora marcada, talvez a gente faça até uma FIV, deu, pronto, sabe? Vai pra uma fertilização e deu pra bola. E aí aconteceu o clássico, né? Que toda tentante ouve e tem um ódio mortal. Relaxa que tu engravida! É coisa da tua... Vai viajar, viagem. Isso! Dica, vou destacar a viagem.
Sim, viagem. às vezes. Tá? E aí foi. Nós fomos pra praia e eu engravidei. E foi muito engraçado porque eu não tava esperando. Eu não tava... Saiu aquela pressão, sabe? O Marcelo também. O Marcelo não tava esperando, eu não tava esperando. E eu achei estranho, assim, que eu não sentia, assim, uma mudança, sabe? Uma coisa... Porque como eu tinha síndrome do ovário policístico, a minha menstruação, ela não era regular. Então, eu podia ter ciclos normais de 28, 30 dias. Eu podia ter ciclos de 45 dias. Então, foi ali no finalzinho de fevereiro, quando eu descobri. Já tava lá com uns 2 meses, quase. Não, pera, eu engravidei em fevereiro. Engravidei em fevereiro e eu fui descobrir no final de março. Eu tava com quase 3 meses já quando eu descobri. Olha! Puxa, as virginianas aqui, né, Arielle? Final de março, abril, é por aí. Não, é isso, foi um troço meio assim. E aí, o Marcelo, um sábado, eu não me lembro. E aí o Marcelo, eu disse pro Marcelo, tá atrasado na menstruação e tal. E eu sentia sono, assim, eu sentia bastante sono. E eu tinha aula de zumba no sábado de manhã. E aí o Marcelo disse, compra um teste e faz. Pô, você não vai mais fazer teste de gravidez. Olha o trauma do teste. Eu disse, não, assim, ó. Foi o trauma do teste. Foi o trauma. Porque eu falei pra ele bem assim, ó, era um sábado de manhã. Eu vou comprar o bendito do teste. E eu vou chorar o final de semana inteiro porque vai dar negativo de novo. E tu vai ter que te aguentar. Tu sabe disso, que eu vou chorar o final de semana inteiro de novo. Porque eu não queria mais fazer isso. E pra mim, eu não ia dar positivo. Qual foi a campanha do Dia das Mães, Arielle, que trouxe essa... O Boticário. Teve uma, né? E daí ela mostrou exatamente a realidade das tentantes, né? E do acolhimento, né? Entre duas mulheres. Foi bem bacana, quebrando paradigmas, né? Que lindo isso, né? Sair do banheiro chorando, sair do final de semana chorando. E, gente, mostrar a lágrima, né? Se vê assim, realmente tem dor ali. Exatamente. E aí eu fui pra minha aula de zumba, pulei, dancei, fiz toda a minha aula normal. Tipo assim, ó, eu grávida, tu entende? Despreocupadíssima. Passei na farmácia bufando, porque eu não queria fazer o teste, né? Cheguei em casa, disse, ó, tá aqui, eu vou ali fazer, tu te prepara. Prepara. E aí ele ficou lá sentado no sofá. E eu comprei aqueles mais baratos que tinha, sabe? Aqueles testes. Na época, acho que eu paguei R$2,99, R$3,99. Então, assim, tipo, não queria mais gastar dinheiro com isso, tu entende? Não queria. Gurias. Mijei no negocinho lá, botei a fitinha, levantei, olhei. E fui subindo, apareceu uma linha, apareceu a outra. Meu Deus, eu pensei, não. Aí eu fiquei... Gente, eu comecei a tremer e eu... Não. Meu Deus, agora eu tô grávida. Ai, gente. Meu Deus, agora eu tô grávida. E aí eu fui pra cozinha. Se prepare, né? Esse boom, assim. Não, aí veio um misto de felicidade e veio desespero. Desespero. Eu chorei. Assim, ó, lavou aquilo, Dani. Mas chorei. Aí eu chorei, assim, realmente eu não tava errada que aquele final de semana eu ia chorar o final de semana inteiro, né? Que a sensibilidade, né? Porque ali nessa altura os hormônios já estão aqui. Não, já tava. Então, da Elisa foi esse processo, sabe? Que lindo. Elisa. Em algum dia ela vai ser. Ela vai. Vai ser lembrada. Demais. Então, quanto antes nasce o mãe, né? Nas frustrações, que foi a nossa pergunta inicial, né? Pra encaixar nesse contexto da Dani. Quanto tempo antes, quanto desgaste, né? Quanta prece, quanto julgamento, quanta culpa. A gente tem um dado bem bacana que a Cela trouxe hoje, né? 85% das mulheres dizem ter essa pressão da maternidade, né? Às vezes sem saber se quer realmente se encaixar nesse mundo, né? Os porquês. E muito linda teu relato, Dani, quanto a isso. Como a Cela já agradeceu, obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que muitas pessoas que vão ver isso, vão se ver nisso, que esse é o objetivo também aqui da nossa conversa e das outras que teremos, né?
A gente se vê nesse universo que é maluco, né? Eu acho que essa é... Meu Deus. Sim, Ele não é linear. não é linear, tem altos e baixos e muda de gestação para gestação, né, Dani? Muda. Um pouquinho como foi esse enredo aí da maternidade, da chegada, enfim, das tentativas da Elisa e dos gêmeos. Como foi a Dani dos gêmeos? Gurias, Felipe. então, os gêmeos, eles não estavam nem no pacote. Na verdade, assim, eu sempre me imaginei tendo mais do que um filho. Só que a Elisa, ao mesmo tempo que ela foi muito desejada, ela foi um furacão, com um tsunami, com um terremoto, com tudo que vocês podem imaginar na minha vida numa vez só. Por quê? Porque ninguém me falou sobre a parte difícil, ninguém me falou sobre o que era a privação do sono, ninguém me disse que a amamentação não era natural, não era espontânea, não é... E me falou porra nenhuma. Então, eu descobri o que era de fato a maternidade. E não é que eu tô falando que a maternidade é ruim. A maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não seria a profissional que eu sou hoje, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse pela chegada dos meus filhos. Eu cresci 1000 anos em 5 que eu sou mãe. Só que me derrubou. Gurias, mas foi assim uma avalanche com tudo. Eu tive depressão pós-parto. A minha privação do sono foi um troço bizarro. A Elisa acordava 10, 12 vezes por noite. Eu passei 1 ano e meio dormindo na cama dela porque eu não sabia mais o que fazer para conseguir descansar. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dela, eu tinha que tentar me encontrar de novo em quem eu era como mulher, como amiga, como esposa, como filha. Então, é aquele turbilhão todo, né? E aí entrou a dúvida. Será que eu vou de fato ter outro? Muito se fala do amor incondicional, né? Do amor instantâneo da mãe pela criança. Que não é assim. Vamos começar a falar do amor instantâneo pela criança, porque também não é bem assim. Não é que a gente não ame o ser humaninho que tá na nossa barriga desde antes de saber se é menino ou menina. A gente vai criando a conexão. Agora, o amor mesmo, aquele amor platônico, mãe e filho, ele vem. Não é no primeiro mês, às vezes não é. É uma construção, porque vai depender muito do cansaço e da mentalidade que aquela mãe se encontra, do cenário, da realidade, da rede de apoio, do quanto essa mãe tá podendo ser mãe, do quanto ela tá podendo descansar também, porque para poder ser mãe a gente precisa respirar. Só que não é possível, nem sempre é possível fazer isso numa semana, numa rotina, numa jornada. Eu conheço mães que moram numa cidade onde é só a mãe, o pai e o bebê. Essa mãe, ela não tem uma avó, ela não tem uma tia, ela não tem uma tata, ela não tem ninguém. O marido precisa sair para trabalhar, ela não tem zero rede de apoio. Cara, todo o meu amor para essa mãe, porque sinceramente, E a Arielle também trouxeram isso, né? Como nasce uma mãe? Quando nasce aquele ser frágil que precisa de calor, de alimento, de afeto, nesse mesmo panorama tá a mãe. A mãe precisa tanto quanto ou mais do amor, do aconchego, do alimento físico, emocional. Ali tem uma profissional, a Gabriela Huckenbach. Ela traz que nessa bolsa de água que sai também uma bolsa de água que a mãe estava lá com todo o hormônio, né? Com toda a luz, com toda a atenção para ela. Eu me lembro quando foram visitar a Joana, eu me lembro de vocês, amigas, né? E todas vieram com um presente para a Joana. E eu, de repente, eu tinha ciúmes da minha... Desculpa. Porque assim, gente, eu tava lá, aqui ó, acabada, entendeu? E elas entraram assim, a partir desta cena, quando eu vou visitar uma amiga, eu levo presente pra mãe. Eu levo, às vezes, já levei esmalte,
sabe? Naquela comida. Mas traz um bolo pra pessoa poder comer. Bolo, a mamãe Come, sente gente. Não, lava uma louça. Pega o bebê no colo e diz pra mãe, vai tomar um banho. Ai, amiga, vai Meia hora. vai no banheiro. Fica meia hora. Tranca a porta. Te tranca a porta. Meia hora no banheiro. Assim. Sabe? Então, aquela questão ali do momento da saída da maternidade, como nasce a criança, como nasce a mãe. E quando a criança chora muito, é porque a mãe está muito desestabilizada. Não é você, é uma esponjinha. São psicólogas que elas dizem assim, gente, olha como é que tá a mãe. Aí você vai ver o efeito que é o filho. Isso aí. E algumas, o que tu deu pra cólica, o que é pra dormir? Você já pediu como é que tá a mãezinha? Como é que ela tá? Será que ela tá com dor? Será que ela sangrou muito? Eu não sei. Será que os pontos? Eu não sei. Passa a ser toda uma questão ali, gente. Vocês estão olhando a bolsinha de água quente pro bebê, que é lindo. Todo o nosso amor, esses mimos que vêm, esses brotinhos que vêm. E a gente aprende a amar, mas naquele momento de dor ali, tem que pegar no colo a mãe também. Tem que pegar no colo. E aí, enfim, teve todo esse processo, então eu tinha muita vontade, eu ainda tinha muita vontade de dar uma irmã pra Elisa, porque eu tenho irmão, o Marcelo tem irmão, e é uma coisa mais gostosa do mundo ter irmão. Eu adoro, então entre tapas e beijos, a gente tem vontade de se matar. A maior relação de amor e ódio é a relação de irmãos, Beijo pra assim. minha irmã. Sabe? A gente precisa ter alguém pra se incomodar. Né? Pra contar. Isso é a família. Falar do lado bom também. Claro. Isso. E é isso. Não, eu ia falar da Dani, né? A gente tinha o desejo de dar um irmão para a Elisa. E daí o que a vida vem? Cara do céu, e vem um combo que não tava nem, aí eu não tava nem esperando mais, aí tipo, porque o Marcelo ele não queria, o Marcelo por ele tava decidido, e eu tava meio que pilhando com na mão, né, porque eu tava com medo de passar por tudo de novo. Aí vem a segunda parte da cobrança. Mas tu só vai ter um? Tu não vai dar um irmão? Tu não começou a ter essas cobranças ainda, Ari? Ari tá fresquinha. Já tive, né, a cobrança antes, porque a Alice não veio tarde, mas não veio cedo, né? Então eu tenho certeza que, tanto na minha rede de apoio, como no meu trabalho, os meus amigos muito até pensaram, essa maluca aí não vai ser mãe nunca, né? Eu e o Ederson, né, os dois, a gente vibra muito liberdade no que a gente faz, né? No trabalho, com os amigos, no esporte, né? Adoramos, temos isso em comum também. Então, querem nos encontrar, é só em uma quadra de areia, ou no campo, ou por aí com os amigos. Então, também tem o julgamento, né? Porque, né? Talvez querem algo mais sério, ou não vão casar. Não, e a Alice veio aí maravilhosa, né? Sim, é uma delícia. E preencheu e deu muito mais vida para a vida que tínhamos antes, né? Com problemas antes, com problemas agora também, com rede de apoio, né? Graças a Deus. Mas tem muito isso, né? Demorou para ter e agora tem. Não, né? Mas ela vai querer um irmãozinho. Então, gurias, gente, é assim, ó. São 3 famílias, é mãe de 1, né? De 2 e de 3. Tem pitaco para todo gosto. Então, tem pitaco. Essas pautas são infinitas. A gente começar a puxar coisa aqui, a gente entra em outro assunto. Sim. Não, é infinito, né? E os gêmeos, eles vieram numa gestação não planejada, não programada. Eu não vou dizer que não desejada, porque daí eu estaria mentindo pra mim mesma, porque o tanto que eu tinha de medo, eu tinha de vontade também. Mas daí 2 não. 2 não tinha vontade, 2 não tinha planejado, 2 nunca foi a minha pretensão. Eu tenho várias amigas que me disseram na época, o meu sonho é ter gêmeos. Querida! Sou louca! Sua louca! Então, assim, quando eu fiz o teste, engraçado que daí dos gêmeos eu entendi que eu tava grávida antes de fazer o teste. Me veio essa palavra antes, quando a Arielle tava falando sobre ela e o Ederson, é um casal que tem a liberdade. Gente, você
soube descrever a relação de vocês com maestria. Ai, meu Deus. Sim, era um casal que tinha uma liberdade e o filho tem lá suas limitações, então, né? Demanda, né? Sobre isso, Maior desafio. de administrar essa liberdade agora conjugada com um ser que depende, né? Então, a consciência que a Arielle se percebeu no casal, talvez eu vou usar como uma inconsciência da primeira Dani e da Elisa de não saber o que estava naquele marco todo Isso. da gestação, né? Isso aí. Talvez até tivessem narrativas, vozes que te falassem sobre a ausência do período de dormir, ou enfim, de outras questões, mas tu tava, talvez, tem narrativas de romantização da maternidade e outras que trazem ela como uma coisa muito ruim. Sim, pesada. muito dura. Acho que é um muito pouco dura. dos dois, né? Mas a consciência, assim, o que eu vou destacar nessa percepção de si, do casal e do filho. Aí, se você tá consciente daquilo, aí você consegue... Então tá, então agora, pelo menos foi isso que eu senti agora na Isabela, né? Eu já sei sobre isso, vamos lá, eu tô consciente, é uma maternidade consciente. Nossa, então assim, ó, pra quem, se eu pudesse dar uma dica, dar um pitaco, se eu pudesse dar um pitaco pra uma mãe que tem um filho e que tem o desejo e a dúvida ou o medo de ter o segundo, tenha. Eu diria tenha. Devolver, tenha. Tenha, sabe por quê? Que bom que a tua maternidade talvez tenha sido mais leve, a tua primeira, do que a minha primeira. A minha primeira foi muito pesada, muito cansativa, muito exaustiva, ela foi muito intensa. Eu sou muito intensa, então eu acabo passando essa intensidade em todas as esferas, sejam nas boas ou nas ruins. Isso é uma característica minha também. Autoconhecimento, antes de pegar a dica da Dani sobre ter ou não ter, sobre a liberdade ou sobre a consciência, perceba-se, entenda-se, faz sentido pra você? Isso aí. E dos meninos, então teve isso que a Rô comentou. Eu sabia tudo o que estava por vir. Justamente por saber tudo o que estava por vir, eu chorei uns 3 dias sem parar. Eu chorei 3 dias sem parar. Porque daí despertou um gatilho negativo naquele momento. Só que quando eles, ao mesmo tempo que despertou esse gatilho negativo, quando eu me acalmei um pouco e botei a minha terapia em dia, aterrisei de novo, botei a terapia em dia, eu entendi que, bom, é isso. E agora o que eu preciso fazer para não passar por tudo aquilo de novo? Então, organizei escritório, organizei rede de apoio, me organizei psicologicamente, então busquei ajuda, fui trabalhando todas essas questões durante os 9 meses. E o meu maternar dos meninos foi muito mais fácil do que da Elisa. Eram 2 RN. Hoje, quando eu paro para pensar, eu fui visitar pouco tempo atrás, nasceu o nenê de uma prima minha, e eu peguei ele no colo com 3 dias de vida. Eu pensei, eu tinha 2 assim, como é que eu fiz? Deus, obrigada. Só que é a questão, a gente já sabe, a gente de certa forma já viveu, então aquilo já não é mais... Importa um pouquinho, né? Isso, então tá chorando, tá, mas tudo bem, só tá chorando, tu entende? Não tá morrendo. Então tu faz o que tu tem que fazer de uma forma mais fácil, de uma forma mais intuitiva, sem tanta cobrança, sem tanta pressão. Então hoje eu tô vivendo a maternidade como ela realmente é dita. Aquela maternidade mais bonita, aquela maternidade mais leve, mais aproveitada. Então, eu me culpo, porque vem a maternidade, vem a culpa. Eu me culpo por não ter tido essa leveza com a Elisa. Então, se vocês me perguntarem como é que foi o primeiro ano dela, eu não vou ter muita memória. Olha só. Eu não tenho. Eu não vou ter muita memória. Que ambíguo, né? Isso. Aquela que foi planejada, mesmo de uma pessoa que sabia o que queria, que determinou
melhor período do casamento, não sei, e desejava. Muito. Ela levou um rebote da vida, né? Quando não foi programada, já com a vivência, né? A vivência. A experiência me dá uma sensação assim que, a gente é experiente nisso. Mas por ter vivido algumas... por ter vivido algumas coisas, já colocou a Daniela numa aceitação, talvez. Ok, eu vou passar por algumas coisas, por choros, eu vou relativizar os choros, eu não vou colocar ele como, pronto, a criança agora vai morrer, né? Sim, isso. Vou reduzir essa... A carga, a gente carrega uma carga que é surreal, ela é desumana. A carga que uma mãe tem que levar quando chega em casa com RN, ela é desumana às vezes. Num momento super frágil. Num momento super frágil, isso aí. Já não consegue nem se manter ali um dia, e ainda tem que gerir o outro ser que tá vindo ali. E aí eu acredito que muito dessa questão de eu estar mais leve quando os meninos chegaram, trouxeram mais leveza para eles também. Naquela história da esponjinha que nós estávamos falando antes, eles dormiam melhor. A amamentação foi, no espetáculo, eu amamentava os 2 ao mesmo tempo. Então, eu amamentava 2, eles mamaram no peito por 7 meses e meio, mais ou menos. E eu que disse, não, chega, deu pra vocês estão ótimos já. Porque era muito cansativo. Já conseguiu fazer a gestão, né? E a gente a gente sente esses momentos, né, Dani? Sim. Posso um pouquinho mais, não. Acho que isso, né? Isso. Olhar um pouquinho. Sem a dor. Sem a dor. Te dá um pouco de segurança também. Se olhar um pouco mais, né? E dizer assim, não, peraí, né? Deixa eu me encontrar novamente, que demora. E não é só uma quarentena, né? Um puerpério. Nossa. Então, né? Também acho que também tem o seu sentimento quanto a isso. Mas é um processo lento. Sim. Duas coisas, né, que eu vou trazer. Tu trouxe essa suavidade que eles lidaram. Eu escutei hoje pela manhã num podcast que eu assisti. Mais do que nutrir e dar toda a questão da vida, né, da criança, é mostrar para eles como se vive. Isso aí. Eles estão com... É uma responsabilidade. Então, eles ficam com os olhos atentos, assim, no dia a dia. Não, né? Olha como é que minha mãe reagiu quando meu pai fez isso. Ela gritou, olha como ela reagiu. Chegou em casa cansada, triste. No trânsito. Oi, que eu tô com a Isabela no trânsito, meu Deus. Sim. Então, eles vão reproduzir os nossos comportamentos inconscientes. Né? Então, aí o que você tá? Não adianta você não ir trabalhar e passar o dia inteiro ali. Exatamente. Eu não vou trabalhar pra ficar com o meu filho, pra cuidar ele até... mas daí você tá infeliz porque abriu mão do seu trabalho. Isso. Então, não é melhor você trabalhar e chegar feliz em casa? Tempo de qualidade. Não é um dia inteiro. 10 minutos, às vezes, é o suficiente. O tal do tempo de qualidade para criança. Né? Teu gesto. Isso aí. Maravilhoso. É isso aí. Então, é que a gente quer fazer muita coisa, né? Pelo menos, eu falo pra mim, eu quero trabalhar, aí eu quero cuidar da casa, e aí eu gosto de fazer comida, daí eu quero brincar, mas daí eu também não tô com paciência pra brincar, mas daí eu tenho que responder um cliente. Marcelo. Eu vou trazer a Ju na pauta, né? Ela fez terapia, né? Eu disse, filha, terapia é legal, vamos junto, que, né? Quando você vê umas cenas, a vinda da Isabela também colocou ela numa cena diferente, a despedida do nono. Sim. Então, eu disse, vamos conversar com alguém que sabe conduzir esse sentimento todo, né? E daí ela estava envolvida na escola em vários projetos. Um que ela ia até para o prêmio do projeto era ir para a NASA. Negócio de robótica, não sei o quê. Sim. E o negócio de festival de balé, que é uma coisa que ela gosta. E outros, deixa eu ver, um da robótica, outro do balé. Tem um outro aí na pauta. Eu disse, e daí, filha, como é que tá aquele da NASA? Eu me encantei pelo da NASA, né? As mães sempre vislumbram. Ai, minha filha é da NASA. Cara, vou postar em todas as redes sociais. Aqui não basta. Olha, gente, perdoem as mães, mas a gente quer se orgulhar dos méritos dos filhos. Aí ela disse, mãe, eu conversei com a minha terapeuta e eu disse não. Porque eu gosto mesmo do balé. E eu não posso dizer sim pra tudo.
muito mais madura do que muito adulto que eu conheço. Inclusive, Quando eu disse, a gente quer fazer tudo, a gente tem que dizer não às vezes. E tem que ser um não. E ela avaliou, ela disse, olha, o que eu gosto mais? Eu gosto mais do balé, eu tenho que ir bem na escola, tem umas festinhas de 15 anos, ou seja, meus finais de semana vão estar meio agitados. Ela pesou isso. Ela pesou. Maravilhosa. Não, quando a gente quer fazer tudo, às vezes a gente tem que botar na listinha, né? Isso aqui eu vou ter que dizer não. Eu aprendi com ela isso. É isso aí. Muito bem, Dani, nós acompanhamos sua jornada com Elisa. Antes da Elisa tentando, Elisa chegou, te deu ali toda uma novidade na vida, coisas que você não imaginava que a maternidade te entregou. Depois vieram os gêmeos, né? Que coisa linda ver ressignificada a maternidade. Nisso eu me vejo com a Isabela. Que era Joana e Isabela. Acho que as duas eram tranquilas, assim, mas a Rosela da Joana e a Rosela da Isabela, Totalmente diferente. muito diferentes. Em tempos diferentes também. Sim. Tempos diferentes. E hoje, então, 2025, Daniela Menegatti no auge, então, né? 2025, escritórios, gêmeos maravilhosos, né? Elisa, equipe, aqui sentada confortavelmente, né? Aí você desceu as escadas e encontrou a Daniela Menegatti saindo do jumping, naquela tarde fatídica. Saiu da farmácia que, tava com na bolsa, né, o teste. De R$3. E você encontrou ela na calçada e disse, só um pouquinho, amiga, que eu vou te falar uma frase. Essa frase vai te ajudar. Que Uau! Uau! Olha, eu falaria pra Dani o seguinte: vai ser difícil, vai ser exaustivo. Por dias tu vai te questionar se tu realmente devia ter feito isso. Mas vai ter valido a pena todas as noites que tu não dormiu. Só vai. Que lindo! Me deu assim um calor. Só vai. Porque eu acho que a maternidade é isso, gurias. Vale a pena tudo. Vale a pena. Vale a pena. Ela é difícil. Eu me questionei se eu realmente tinha condições de ter sido mãe, sabe? Nos dias mais difíceis eu me questionei. E hoje eu vejo que não, que eu tive e eu tenho condições. E se eu cheguei até onde eu cheguei hoje foi porque eu me tornei mãe. Que lindo isso. Tem um podcast que assisti hoje pela manhã. Mães arrependidas. Isso que tu traz, vai chegar um momento, a gente se questiona. Gente, será que eu entrei nisso, né? Eu sou capaz? Sim. Olha a Daniela hoje dizendo, né? Se é capaz, sim. Se dá conta, sim. Né? Muito orgulho. Mas em alguns momentos você se questiona e se tá tudo bem também. Claro que tá. A gente tem medo. A gente tem medo do julgamento de como é que eu vou chegar pra ti? Tu é exausta de ser mãe. Hoje eu só queria deixar eles lá na avó. Hoje eu só quero deixar eles lá na avó. Hoje eu não quero ver pintado de ouro na minha frente porque eu tô exausta. Então pega e deixa lá na avó. Pronto, recupera fôlego. Porque daí quando tu for pegar eles da avó, eles vão estar felizes da vida porque tiveram um dia maravilhoso, um dia leve. Tu te recompôs, te reergueu, te ressignificou e vocês vão seguir a jornada. Porque tu não vai ser menos mãe. Não, a gente tem que quebrar isso. A gente não é menos mãe quando pede ajuda. A gente precisa aprender a pedir ajuda quando a gente tá cansada. Isso que torna também, né, os fardos tão pesados. É isso. São muitos pontos que a gente tem que analisar ao mesmo tempo. A gente tem que se ver de novo, a gente tem que aprender, a gente tem que ser compreendida. Muitas vezes não consegue. E a gente fica nesses impasses e tentar achar resposta pra tudo, solução pra tudo. E sem pedir ajuda. Sem pedir ajuda e às vezes pedindo ajuda também, né? Não é fácil. Então eu acho que isso, que tem esse emaranhado de coisas que tornam esses pesos, né, Dani? Como tu disse. E eu vou ousar um pouquinho e eu tenho mais uma pergunta que me surgiu agora. Tu consegue enxergar a Dani hoje sem a maternidade? Não.
Não consigo. Tu consegue se enxergar, tu lembra de... Porque eu tenho um pouco disso, tá? Eu tenho coisas que eu, às vezes, penso que talvez não faziam tanto sentido pra mim, né? Já escrevi uma vez isso pra alguém, não sei se foi no Ambiente Seguro, com a Rosela, pode ter sido, né? Coisas que já não cabem em mim, coisas que eu sinto falta e lembro com muita gratidão e vou repeti-las, porque são fases, são momentos, né? A gente tem que encaixar tudo. E coisas que eu já não me vejo mais. Sim. Eu não sei se... Porque a gente cria... Óbvio, né? A gente amadurece, a gente toma outros rumos, mas... parece que a gente não se vê mais sem isso. Tu consegue definir, né? Sentir, ou talvez dar um pitaco de como seria a Dani sem a maternidade? Cara, eu acho que eu não valorizaria tanto o tempo se eu não fosse mãe. Eu aprendi a ressignificar o tempo. Com 3 filhos, gurias, meu Deus do céu, as 24 horas elas têm que render. Né? Elas têm que render. Então, assim, eu via muito quando eu não tinha filhos, assim. Quando eu ouço alguém que não tem filhos me dizer eu não tenho tempo, eu digo, querida, senta aqui. Senta aqui, vamos ter uma conversa sobre tempo. Então, eu acho que pra mim a principal questão é Gerência de tempo. O gerenciamento de tempo. Tempo de qualidade que tu trouxe antes. Isso aí. Isso aí. Sem a maternidade. Isso aí. E outras coisas que eu estou aprendendo a me permitir também, porque eu também gostava muito de viajar, sempre tive muitos grupos de amigas, o sair para tomar um café, uma noite, uma janta, tarará, essas coisas eu sempre curti muito, sempre fui uma pessoa muito sociável. E a maternidade, ela nos exige um processo, um ajuste, isso aí, um tempinho de reclusão, as jantas elas são mais curtas, a gente já não volta mais para casa meia-noite e volta às 10, aquela coisa toda. Então esse é um processo que hoje eu estou começando a me permitir, agora que as crianças estão um pouquinho maiores, a me dar esse tempo, porque agora eu tô me permitindo voltar a ser um pouquinho mulher também, a ser a Dani. Então, isso não me faz menos mãe. Isso é para servir até como um exemplo para as crianças também, para eles entenderem que eles têm os momentos, eles vão ter os momentos de individualidade deles, eles têm que aprender a viver a vida deles sem a dependência da mãe, e eu tenho que aprender de novo a viver a minha vida de mulher. Muito bem, Dani, maravilhoso esse teu fechamento, porque antes de nascermos mãe, nós somos mulheres, né? E então, essas mulheres que nos assistem, que nos escutem, nós estamos as 3 nas primeiras infâncias, tá? Tem Sim. isso também. Então, a gente pode escutar outras mães com filhos de 18, vai ser uma fala, uma voz, filhos de 40 vós, daí elas já começam, né, a entrar numa outra... São recortes, são fatias desse maternar. Mas, acima de tudo, nós mulheres, fica aí o nosso abraço, a mulher Daniela Menegatti, a mãe Daniela, nosso muito obrigada. Você nos ensinou muito hoje, eu amei, assim, eu já conhecia a Daniela antes dela ficar famosa. Famosa fica por tua conta. Lá em Nova Pada, os almoços do Natal, que lá na família dela é assim, além de tradicional, você tem que chegar no Natal e ficar até o final da tarde na mesa comendo. Esquece dieta, que o italiano lá, ele come bem, hein? Come. E Daniela, é lindo ver toda a tua libertação, que todos os teus movimentos libertem outras mulheres para fazer igual, ou para fazer nas suas versões também, né? Com autenticidade. Como nós falamos nos bastidores, que a gente tenha mais coragem, né, gurias? Que a gente tenha mais coragem. Coragem para aceitar que a gente erra. Coragem para aceitar que nós não somos capazes de fazer tudo sozinhas. E coragem para pedir ajuda. Perfeito. Obrigada, gurias, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada a nós. Dani, obrigada a você. Acho que como a Rosela, né, te definiu bem. Já nos conhecíamos antes, né, como amigas, como clientes. Agora, a conexão como mães, que
fortalece, né? Aqui a Rosela, que já era minha amiga também antes disso, que aceitou também, obrigada a você. Aceitou. Super corajosas. Coragem, como a Dani disse. Então fica aqui nosso muito obrigado também a todos que assistirem a gente, compartilharem, né? De trocas. Eu acho que fica um convite para todo mundo sentar aqui nesse sofá, como a Dani fez, né? Quem se sentir à vontade para conversar com a gente. Teremos novos episódios, né, Rosela? Sim. Hoje a gente trouxe uma pauta mais inicial. É um início, né, desse projeto. O nascimento desse Pitaco de Mãe também. Construído, não por 2, por 4, mas por muitas mãos, né? Então, fica o convite. E é isso, né, meninas? Muito obrigada. Nossa, muito obrigada também ao Iriel, maravilhoso, que, assim, nos acolheu mesmo. Ele foi, né, ele Parceiro. nos trouxe aqui Sim. nesse conforto e nos incentivou. Muito obrigada, Iriel. Todas as pessoas que quiserem nos dar dicas, sugestões, a gente está começando, então, pedir ajuda, né, para vocês. O que é legal. Isso, o que é legal falar. Se alguém de vocês quer sentar aqui, eu quero desabafar, quero falar sobre a minha vivência, que foi diferente da Dani, ou que diferente da Arielle e da Rosela, pode vir que o Pitaco de Mãe é para todas nós.